Derrota do São Paulo. E o São Paulo do Roger Machado chega a 4 pontos dos últimos 18 no Campeonato Brasileiro, perdendo para um Vasco que não ganhava 5 partidas. Inacreditável. Se tem um time que é o amigão da vizinhança, que ajuda a ressuscitar, esse time é o São Paulo Resenha Clube. Eu falei pra vocês várias vezes que fase de grupos de Sul-Americana não segura e nem derruba técnico, mas Brasileirão sim. O primeiro tempo do time eu até achei honesto, fez um gol, jogou no contra-ataque, aceitável fora de casa, mas não dá pra viver disso os 90 minutos. O Vasco entendeu muito rápido e buscou o resultado. Se já era difícil pra quem defendia o Roger Machado, vai piorando a cada dia. E se ele ainda não caiu, respira por aparelhos. É questão de tempo, Dorival vem aí. 4 pontos dos últimos 18. A minha pretensão nunca foi título, e sim um campeonato honesto. E até isso, o São Paulo vem conseguindo não fazer. Galera tricolor, São Paulo perdeu 2-1, tava ganhando o jogo 1-0, tomou a virada do Vasco da Gama. O resultado foi normal? Normal, gente. Eu sempre digo, o São Paulo é um time limitado no aspecto técnico, jogadores limitados tecnicamente. Então não adianta o torcedor são paulino ter esperança em campeonato brasileiro, sabe? A briga do brasileiro é para ganhar uma vaga para a Libertadores, de preferência uma vaga direta para a Libertadores. O Vasco da Gama jogou melhor no segundo tempo, pressionou, fez a virada e não tem o que discutir. Vitória do Vasco, isso vai acontecer. Fora o técnico do São Paulo, Roger, é o que a torcida está pedindo. Será que a solução é tirar o treinador? Será? Então fica essa pergunta. Ou melhorar o elenco, sabe? Ter um elenco de qualidade. Eu acho que um elenco de qualidade seria bem melhor. Um abraço. Cara, tô dando risada aqui imaginando uma situação. Imagina se um treinador tá na liderança do Campeonato Brasileiro, invicto, depois de passar por uma crise gigantesca dentro do clube, e o time jogando bem. Aí do nada, a diretoria resolve mandar esse treinador embora, e aí contrata um outro treinador que ninguém entende nada. E aí depois de um tempo que todo mundo esperava, o desempenho começa a cair, os resultados desaparecer. Imagina, cara, se acontecesse isso no clube de futebol aqui no Brasil. Ainda bem que meu time, cara, nunca faria isso, né, cara? Ai, eu avisei. Todo mundo já sabe, né? Tá em crise, é só chamar o São Paulo. Como é que pode, hein? O time faz um gol no começo do primeiro tempo, com o Luciano. Aí passa o resto do jogo todinho se defendendo, jogando por contra-ataque. Aí no final do jogo perde o jogo. Não é melhor perder o jogo tentando jogar do que só se defendendo? E é cada golzinho que a gente toma, meu Deus do céu. A gente faz uma força para poder perder jogo. Rapaz, tá difícil, viu? Tá difícil, mas como a gente já tá acostumado, o São Paulo nunca decepciona. Quando tem alguém em crise, já sabe, o melhor time para se jogar quando se está em crise é o São Paulo. São Paulo é sempre... São Paulo está ressuscitando mais que Jesus Cristo. Não é possível, cara. Ô, Rocha, como é que pode, cara? Você permitir que o time venha tanto para trás desse jeito? Pelo amor de Deus, cara. 80 e poucos minutos só se defendendo, aí não tem quem aguente. Aí no final do jogo, o que é que acontece? Perde o jogo, aí sai com a sensação, se a gente tivesse jogado. Aí me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar, né? Desse jeito não tem como. O Vasco volta a ser o time da virada e não mais o que sofre o empate, não mais o que sofre a virada do jeito que estava sendo. É um Vasco, cara, que continua sendo vazado, ok, mas cria oportunidade, né? E tem que confirmar mais essas oportunidades, constatar aquilo que cria, converter em gol. E dessa vez a gente teve isso. Eu sou o Brown e você me segue ter futebol todos os dias aqui no nosso perfil. O Vasco já fazia um jogo ok, cara. Só que aí num descuido, o Cuiabá não deu mole, atrasou errado, o Caleri entortou o Robert Renan, chutou o Leonardo Jardim. Soltou no pé do Luciano, quer dizer, não achei nem falha do Leonardo Jardim nessa, tá, gente? E o Luciano marcou o que foi o primeiro gol do jogo, mas honestamente, cara, o Vasco colocava a bola na trave, criava, perdia gols. Renato Gaúcho ficou muito puto, cara, assim, a ponto do pessoal até apurar lá, que ele chegou a quase não voltar, né, pro segundo tempo. E aí tivemos pênalti pro Vasco da Gama, mole do Caleri com o braço muito aberto. Puma Rodrigues bateu, o Rafael quase pegou. Mas o Vasco da Gama empatou. E se tinha uma equipe que queria vencer esse jogo, era o Vasco. Bate, rebate, chute, a bola chutada pelo Puma, bate na cabeça de alguém, sobra pro Andrés Gomes. E pela bola que joga, esse cara tava merecendo gol muito tempo. Mas ele erra muito que ele tenta muito, ele não se esconde do jogo, cara. O Vasco, merecidamente, pelo desempenho, até nas derrotas, até nos empates, volta a vencer.
E agora tá na 9ª colocação. Ah, o Palhacito está de volta. Vasco 2, São Paulo 1. O torcedor tendo que assistir essa palhaçada mais uma vez. O torcedor tendo que assistir o time de Roger Machado. Roger Machado, contratado para fuder o São Paulo, desculpa o palavrão. Contratado para tirar o São Paulo de qualquer campeonato possível. Me impressiona isso daí. Até numa Sul-Americana, onde São Paulo ganha, o São Paulo joga mal. A gente tem que ser irônico e de comemorar uma vitória de um time que joga mal, que quase apanhou no primeiro tempo do Ringues, com um time titular. E hoje ganha a partida, começa vencendo o jogo e sem jogada nenhuma o time recua inteiro, cara. Era óbvio que ia tomar um empate, era óbvio que ia tomar virada. Por mais que ainda que tivesse gol perdido de Caleri, a única oportunidade que teve depois do gol do São Paulo. E aí você pergunta, você acha que o torcedor quer Roger Machado? Por mais que ainda tenham as líderes, ai, vamos apoiar o caralho. Você quer o quê pro seu São Paulo Futebol Clube? Querer o cara fora do São Paulo? Um cara que o torcedor não queria, 90% da torcida do São Paulo não queria Roger Machado antes da contratação dele. O cara pode ganhar tudo agora. Tudo. Que não vai ter um minuto de paz. Qualquer publicação feita no Instagram do oficial do São Paulo é fora Roger Machado, fora Rui Costa. E esquece, apostou errado. Quebraram a perna do Crespo, esfaquearam o cara pelas costas. Por causa do quê? Porque tinha 1 ou 2 jogadores que não queriam o treinador, que falou que o treino dele estava fraco. Colaram no Macis, fizeram a caveira do Crespo para ser demitido. Apostaram de forma errônea no Roger Machado. Aí a comunicação quer fazer um vídeo, nossa, vamos apoiar Roger Machado, torcedor, estou aqui por vocês. O cacete. Chega, vamos aturar Roger Machado até quando? É o cara que tá na coma hoje, mano. É o cara que tá no hospital em coma. Um dia vai morrer. Mas você vai esperar quanto tempo pra essa morte rolar? Tira logo a porra do aparelho dele e tchau, meu. Segue o jogo. Queria saber sua opinião aqui, seu comentário, porque tá foda, torcedor São Paulino. Não tá fácil. Comenta aí, tamo junto. Os jogadores também entenderam isso. Entenderam que o São Januário é uma arma forte pro Vasco. O São Paulo, eu penso que o São Paulo fez um bom jogo. E no momento que, pra mim, o São Paulo estava jogando um bom futebol, o Vasco foi lá e fez gol. É isso que faz com que o São Paulo perca pontos. Parece que sei lá, em algum momento dorme. E por dormir, por faltar concentração, por 1 minuto, paga caro por isso. Agora, o Vasco em nenhum momento deixou de correr, deixou de lutar. Em nenhum momento o torcedor do Vasco deixou de gritar, deixou de apoiar o seu time. Por isso que eu falo, o torcedor do Vasco, ele sabe que ele é o combustível do time dele. É por isso que os caras lotam o estádio. Onde é que o Vasco joga é sempre cheio. E o torcedor entendeu isso. Tanto que o Andrés, quando termina o jogo, fala assim, a gente ganhou esse jogo aqui, a gente vem nos jogos sem vencer, o torcedor estava aqui. Por isso nós vencemos, por Deus, mas por torcedor. E o Caleri dá uma entrevista e fala, poxa, a gente pede desculpa pro torcedor. Eu creio que no momento que o jogador chega a pedir desculpa, é porque ele entende que faltou entregar algo mais dentro de campo. Porque se um jogador ele sai do campo certo e ciente de que ele deu o máximo dele no campo, ele não vai pedir desculpa. Porque perder faz parte do game. Perder, ganhar, empatar, faz parte do game. Às vezes você vai jogar muito bem, às vezes você não vai jogar tão bem, mas você vai entregar a parte física, a parte tática. Tecnicamente não vai ser sempre. Então se o jogador, quando ele acaba desculpa, é porque eu acho que assim, faltou, é um sentimento de poderíamos fazer um pouco mais. E o São Paulo pagou, porque o Vasco fez um pouco mais. Nem tecnicamente, mas correu, lutou e não se entregou em momento nenhum. Por isso teve a virada. E eu quero também aqui elogiar o Andrés Gomes, sabe assim, que jogador, e automaticamente o scout do Vasco, de chegar e buscar um jogador que tá na Europa e
Ninguém conhecia, trouxe e tá fazendo a diferença no Vasco. Não só com o gol de hoje, não. Mas é um cara que corre o campo todo, onipresente, está em todo lugar do campo, sabe? Então, assim, realmente se entrega bastante. Se identificou com a camisa do Vasco. E eu gosto de atleta assim, eu gosto de atletas que entregam, que deixam tudo dentro de campo.